Vamos falar agora do impacto do novo coronavírus para o esporte com o nosso giro de notícias. Os atletas não aceitaram muito bem a posição do Comitê Olímpico Internacional de manter as datas previstas para a realização da Olimpíada de Tóquio. O canadense Hayley Winkheiser, tetracampeã olímpica de hóquei no gelo e integrante da comissão de atletas do COI, classificou como irresponsável a decisão de não adiar os Jogos. A grega Katerina Stefandi, atual campeã olímpica do salto com vara, usou as redes sociais para contestar a manutenção do atual calendário. Inclusive, a atleta japonesa Kaori Yamaguchi, judoca integrante do Comitê Olímpico Japonês, pediu o adiamento das competições, alegando que não há tempo suficiente para os treinamentos. Entre os brasileiros, o nadador Bruno Fratos também apontou a possibilidade de seguir com os treinos como a principal motivação, o principal motivo, na verdade, para a postergação. Já o Comitê Olímpico Britânico reiterou que não comprometerá a saúde dos atletas ao incentivá-los que se preparem para os Jogos de Tóquio. No entanto, as autoridades esportivas britânicas seguem apoiando a realização das competições nas datas previstas e, inclusive, estiveram no Japão na última semana para visitar a Vila Olímpica e outras instalações. Aqui no Brasil, o técnico do Santos, Jesualdo Ferreira, decidiu acatar a orientação do clube e não viajar para Portugal. O clube da Baixada Santista suspendeu as atividades por 20 dias e o treinador cogitou a possibilidade de voltar ao país de origem nesse período. Mas por pertencer ao grupo de risco, acabou desistindo da viagem. Sensato, né? Claro. E o atacante William do Chelsea está tentando fazer o caminho contrário. Ele quer deixar a Europa com destino ao Brasil. Isolado em quarentena preventiva desde a semana passada, o jogador negocia com o clube londrino uma liberação para deixar a Inglaterra. E na contramão do mundo, nesta quinta-feira aconteceu a abertura do Campeonato Nacional de Futebol de Belarus, com público na arquibancada e brasileiro brilhando em campo. Gabriel Ramos fez o gol da vitória por 1-0 do Torpedo Zodino sobre o Shakhtar Solgorsk. O presidente do país, Alexander Lukashenko, não vê necessidade de suspender as atividades esportivas e deu a seguinte recomendação: lavem as mãos, bebam vodka e façam sauna. Será que lá não tem nenhum caso? Não, tem 51 casos. Nossa Senhora! 51 casos. Bom, nós continuamos falando de esporte e em entrevista concedida por telefone ao jornalista Flávio Prado com exclusividade, apresentador aqui do programa Mesa Redonda, o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, comentou sobre as medidas que o clube está tomando diante da pandemia do novo coronavírus e também abordou as incertezas para a sequência da temporada. Acompanhe. Nós estamos diante de uma situação extremamente difícil, um momento sensível, é uma situação que requer muita atenção, muitas ações preventivas, muito cuidado com toda a população. Ações preventivas, é uma verdadeira guerra contra essa pandemia. Então o Palmeiras está trabalhando de acordo com as orientações dos órgãos públicos de saúde, os atletas fazendo treinamento diários em ambiente exclusivo, obedecendo um protocolo do clube, um protocolo de orientações, o nosso núcleo de saúde. E o mais importante é ação preventiva. Isolamento social é um momento de muita atenção e todos nós temos que ter muita consciência do que é necessário hoje, que é se cuidar de toda a família, das pessoas que nos cercam. Nós estamos trabalhando nessa direção. O futebol também precisará de ajuda, Flávio. Os clubes passarão por muitas dificuldades, seja financeira, em relação ao calendário, em relação aos contratos de atletas, porque nós não temos elementos suficientes, nós não temos informações suficientes para a gente poder traçar um plano em relação a um novo calendário, em relação a um novo regulamento. Daqui 2 meses é uma situação, se nós pudermos reiniciar, daqui 4 meses é uma outra situação, 6, 8, enfim. E nós temos que ter cenários para enfrentar cada uma dessas situações.